boa noite, né? Boa noite, Liege. Boa noite a todos que tiveram aqui a oportunidade de participar. E o tempo, né? Eu falo muito isso quando as pessoas abrem mão do tempo de fazer alguma outra atividade em casa ou com a família e se disponibiliza para outra coisa. Então, meu muito obrigado a todos por estarem aqui com a gente hoje para fazer um bate-papo legal. Vai ser um bate-papo bem legal, descontraído. E vamos lá, vai ser um bate-papo bem legal e uma situação que já aconteceu. Buscamos uma alternativa para uma situação que não estava prevista. Exato. E a gente vai falar um pouquinho disso também. Com certeza, porque eu acho que para qualquer pessoa, né, independente do ramo que vai escolher, se não souber lidar com as dificuldades e pensar na solução, né, porque tem muitas pessoas que às vezes, diante de uma situação como essa, trava, né? Não consegue pensar, não consegue, fica nervoso, desesperado, não sabe muito bem o que fazer. Então, eu acho que a capacidade de, olha, estamos com um problema, como que eu vou resolver? Então, a primeira coisa que se pensa, né? Alguém busca aí no Google para mim, tem muita gente aqui, alguém pode me ajudar? Então, todo mundo participa, né? No final das contas, estava aqui, nós e as 170 pessoas aqui com a gente tentando resolver um problema juntos. Isso é maravilhoso. Você vê, buscar alternativas. A gente vai ter chance de falar isso um pouco hoje também, que vai envolver todo o planejamento para se entrar na indústria farmacêutica e depois que entra, os desafios que surgem depois que está na indústria farmacêutica. E como eu busco solução, né? Buscar solução, buscar alternativa. Né? Eu acho que a primeira coisa, Arnaldo, aqui são duas coisas que eu acho que a gente tem que fazer antes de começar a entrar no assunto mesmo. A primeira é pedir para todo mundo que vai se beneficiar com essa live de convidar pessoas que sabem que vão precisar dela também. Então, põe o dedo aí no aviãozinho, convida essas pessoas para a nossa live, para não perder esse momento. E segundo, fala um pouco sobre você, conta um pouco da sua trajetória, porque ela é super inspiradora. Bom, minha trajetória de indústria farmacêutica, exclusivamente de indústria farmacêutica. Eu não trabalhei em outro segmento. Né? Toda a minha carreira foi aqui, continua sendo aqui, e o meu plano é continuar sendo indústria farmacêutica. Eu comecei a trabalhar com 14, 15 anos, na extinta Rext, tem colegas da extinta Rext assistindo também, e comecei a trabalhar na parte interna, aos 15 anos. Isso fiquei até os 22 anos. Depois eu fui para propaganda. E já naquela época, as empresas passavam por fusões, aquisições. E quando eu fui para propaganda, com 21, 22 anos, depois teve a primeira fusão, que foi a Rext com a HMR, mas eu já estava no campo. Aí já fui sentindo como que é ser propagandista. Né? Isso, 21, 22 anos de idade. De indústria farmacêutica, eu comecei a trabalhar em 86. Quer dizer, se nós vamos fazer a conta, estamos falando de 33 anos de indústria, aí, quase indo para 34 anos de indústria. De propaganda médica, 25 para 26 anos, especificamente ali. Depois da HMR, dessa fusão que teve com a Rext, fiquei lá uns bons anos. Passei por outra empresa chamada Asta Médica e, na sequência, depois, fui para a Boehringer. E lá na Boehringer que tive a oportunidade de ter a primeira chance de trabalhar como gestor. Foi lá que realmente comecei. E o bom que eu pude pegar a experiência de ser representante, visitação médica, na Boehringer depois gerente distrital, e depois de alguns anos nessa função, eu também trabalhei na parte comercial, né? com uma equipe também, na parte comercial, de visitação de PDV, pequenas e médias contas, e depois tive a oportunidade de trocar de empresa e fui para a Bayer, né? O Flávio Farrena mencionou aí, né, que trabalhei com o Arnaldo, trabalhamos juntos lá, ele foi meu gestor direto. E depois, lá também, mas trabalhando especificamente na dermatologia, o Flávio era o nosso, estava como gerente distrital de toda São Paulo, né? Lá não tinha regional, então era gerente distrital direto com o nacional, uma experiência magnífica para conhecer a dermatologia, isso foi importantíssimo para mim, não conhecia, trabalhando diretamente. E também, como não tinha regional, a responsabilidade era de toda São Paulo. Né? Então, fui pegando uma experiência muito boa também, de melhorar a visão dos negócios, envolvendo toda a cidade. Isso ainda como gerente distrital. Depois da Bayer, saí e fui para a Medley, que eu estava com plano de carreira. A gente vai falar disso.
o que nos move, as motivações profissionais, né? Então, vou poder citar isso e dando até exemplos. E depois eu fui para a Medley, trabalhei como gerente distrital durante 3 anos, aí fui para o treinamento. Ai, que delícia. Assumi, foi gostoso, muito gostoso. Trabalhei no treinamento, assumindo, aí já teve a fusão com a Sanofi, Medley e Sanofi. Então, inicialmente, fui gerente de treinamento da BU Medley, né? Tem colegas da Medley também assistindo, colegas da Behringer, colegas da Hext, da HMR, todos assistindo, colegas hoje que eu trabalho hoje no Herbário, já vou falar um pouquinho. E quando eu fui para o treinamento, foi uma experiência também surreal, porque o gerente distrital, ele é um treinador, né? Ele é um braço do treinamento. Ele é o desenvolvedor, né? Você também teve uma experiência também com o treinamento, você treina também, né, Liege? Uhum. E foi muito prazeroso, mas teve uma situação, passei a não ter equipe, então não tive mais liderados. Então foi uma experiência diferente nesse sentido, né? Uhum. Toda essa época de tendo liderados, mesmo na comercial, e depois, quando eu fui para o treinamento, não tinha liderado, uma outra forma de trabalho, né? Já na área interna, né? Depois de tantos anos, voltei para a área interna. Como lidar com isso, como me adaptar a isso? Adaptação, nós vamos falar sobre isso também. O começo você vê a situação de desafio, né? Poxa, e agora? Né? Mas foi uma oportunidade dada, uma oportunidade que eu abracei. Trabalhava com uma equipe magnífica lá. O meu gestor lá era o Nelson Braga, que também está nos assistindo agora. E trabalhei como gerente de treinamento da BU Medley e depois da BU Diabetes, unidade de negócios da diabetes. Uhum. E hoje estou no Herbário, né? Estou muito, muito feliz. A gente busca alternativas que nos fazem nos mover. Uhum. Eu me movi hoje, e a gente vai falar um pouco disso também. Cada profissional vai ter o seu momento na transição de carreira e na carreira que ele quer construir. Então, a gente vai ter chance de conversar um pouco disso. Hoje, estou no Herbário completando quase 3 anos de empresa, trabalhando diretamente com o meu gerente regional, que é o Marcos Vinícius, conhecido mais como Vinícius. E eu não posso deixar de citar aqui, Liege, as pessoas que estão com a gente, que é a minha equipe, Uhum. né? Trabalhamos juntos, tem que ter aquele espírito de equipe. Faço questão de citar o nome deles aqui, os representantes da minha equipe. Tenho 3 representantes de São Paulo, o Monteiro, o Léo, o Leonardo e o Marcelo. Tenho o Rogério em Jundiaí, o 4º representante. 3 representantes em Campinas, tenho a Flávia, tenho o Tiago e tenho o Milton, e tenho o Adriel em Mogi Guaçu, né? Então essa é a minha região aqui em São Paulo, com a minha equipe. Obrigado por estarem aqui também. E o gestor não faz nada sozinho. Não consegue. A equipe tem que estar junto, comprometida, saber lidar com as situações, até em opiniões diferentes. E essa equipe me deixa feliz também por isso. Então, obrigado pro pessoal, por todos estarem aí. Vamos bater um papo agora. Agora, quando a gente fala a gente conversou, Liege, em 2 momentos, em 2 etapas, né? Como realmente conquistar uma vaga para a indústria farmacêutica e depois a situação de carreira. Uhum. Pensa um pouco sobre isso. Vocês que estão nos assistindo agora, querem entrar na indústria farmacêutica, com histórico de trabalho ou não, chamamos de neófito, mas pode ter um neófito, como eu já realmente entrevistei, que não teve experiência de trabalho. E tem um neófito que tem experiência de trabalho para ele compartilhar, né, numa entrevista. Que é importante, que eu acredito primeiramente. O que nós vamos conversar aqui, muitos de vocês já podem ter, poxa, tal coisa já ouvi, tal coisa já assisti na outra live, um ponto ou outro. Mas procura focar bastante naquilo que encaixa para você. Do que a gente vai conversar aqui. Poxa, tal coisa encaixa para mim. Poxa, isso aí eu posso ver diferente, uma ótica diferente. A gente vai estar discutindo isso um pouco mais a fundo, de como encaixa para cada profissional. Claro. Não, e tem coisas, Arnaldo, que independente se a gente já ouviu antes ou não, a gente tem coisas que a gente ouve e na 10ª vez é que aquilo faz algum sentido, que encaixa em alguma coisa. Né? Eu tenho aprendido muito de marketing por causa justamente do Receita, do meu negócio, e tem coisas que, eu escutei já 1000 vezes, mas ainda não fez o clique. Tem uma hora que, de repente, você escuta aquilo Sim. e fala, eu já ouvi, você sabe, você tem consciência que você já ouviu isso várias vezes. Só que só agora que ele internalizou. Então, não tem problema. A gente fala muitas vezes justamente para que cada vez mais tenha conteúdo internalizado. E é isso. Poxa, quando a gente começa a internalizar as coisas, fala,
não servir numa situação, não serve num outro processo, meio reavaliando tudo isso de processo. Então, é uma coisa importante, a gente vai conversar agora. Agradecer também aos colegas de herbário aqui que estão assistindo, né? Não sei agora se tem só uma equipe, obrigado a todos que estão compartilhando aqui com a gente, com a presença. O primeiro ponto, Liege, você faz esse trabalho com essas pessoas que são os neófitos que querem entrar na indústria, o preparo. Quais são os insights primeiro? Como é que eu devo realmente me preparar ou enxergar a indústria farmacêutica? Vou fazer situações de vivência aqui, e entrevistadores, recrutadores sabem disso. Quando eu recebo um currículo, e já aconteceu, com 4 páginas, por exemplo, já vamos ver por aí. Recebo um currículo com 4 páginas. Poxa, não vamos desqualificar um profissional por isso, não é essa a situação. Mas quero entrar na indústria, um segmento que eu não conheço. O que eu já entendo que para o meu currículo, quando chegar na mão do entrevistador, do gestor, já agradar para uma leitura, né? E você cita disso também no seu preparo com a turma, né? Você fala disso. Então, a gente precisa fazer um currículo persuasivo, né? Que consiga trazer o melhor que eles têm a oferecer, mas de uma forma rápida e objetiva, que é a função da propaganda, de você levar o melhor do medicamento num espaço curto de tempo, né? Então, já é um treino. É isso aí. E a gente fala do currículo e o que contém no currículo. Você menciona os seus resultados ali? Você consegue mesmo estar sua performance nesse currículo? Pode parecer coisa básica para muitos profissionais, para outros não. Então, às vezes, o currículo nem é selecionado numa leitura mais a fundo por um processo, aquele profissional, inicialmente por causa disso. Então, é o primeiro passo de se pensar. O meu currículo exatamente está apropriado, está adequado para o que eu busco? É o primeiro ponto que é importante citar, né? E depois a situação de preparo. Como é se preparar para uma entrevista? Eu quero aquela vaga, né? Estou compartilhando uma situação de entrevistas que eu já passei e de candidatos que eu entrevisto. Tive a situação de entrevista. Como é se preparar? Vários níveis. Eu não acredito que as pessoas estão 100% prontas. Numa das suas lives também que eu assisti, foi abordado esse assunto. Um profissional, para conquistar uma vaga, ou realmente para ele, uma promoção, por exemplo, ele está 100% pronto. Está pronto para aquela vaga? Eu não acredito. Eu acredito que as pessoas se preparam muito. Se preparar, sim. Se preparo, me dedico, energia naquilo. Aí sim o profissional vai se preparando. Então, o que nós vamos conversar nessas 2 etapas. Quando ele chega na entrevista, ele foi chamado para a entrevista. Poxa, foi um passo. E depois a situação da carreira. O currículo chegou. Vou ser chamado para uma entrevista. Fui chamado. Você deve ouvir muito isso, né, Liege? Poxa, eu fui chamado para uma entrevista. A alegria, né, de uma pessoa. E o preparo disso? As suas motivações profissionais. Primeiramente, a se avaliar. Suas motivações profissionais. Elas estão alinhadas com os valores daquela empresa? A gente tem que começar a nos preparar nesse sentido. Motivações profissionais, valores. Outro preparo, que pode-se falar que ele é básico. Eu estudo a empresa antes de ir para um processo. Gente, eu cito isso, importante, eu gosto de citar isso porque começa a conversar com o candidato. Está conversando. Você já imagina que ele vem preparado. Imagina. E quando a gente começa a conversar, o diálogo começa a fluir, o que você pode, faz a pergunta, o que você pode falar sobre a nossa empresa? Eu já ouvi, esqueci de pesquisar, não tive tempo, já ouvi. Não tive então, tempo. eu não tive tempo. Qual que é a prioridade deste emprego para esta pessoa? Já começa a olhar por aí. Poxa, então, a entrevista, como que ela vai caminhar, né, a partir daí? Como que ela caminha a partir daí? Então, coisas básicas nós estamos falando. Pesquisou sobre a empresa? Outra pergunta. Indústria farmacêutica. Por que você quer trabalhar na nossa empresa? Eu quero entrar na indústria. Já ouvi. Quero entrar na indústria farmacêutica. Poxa, então, que forma que isso pode ser recebido pelo seu recrutador? Você quer entrar, mal entrar, depois trocar? Você quer simplesmente entrar na indústria farmacêutica? Você não quer trabalhar na nossa empresa? Então, imagina um recrutador ouvindo isso. Então,
Poxa, então começa a avaliar, nós estamos falando para um público que quer entrar na indústria farmacêutica, se autoavaliar, poxa, eu já caí nessa cilada, eu já fiquei nessa situação de me expor desse jeito, pesquisei, chegou na hora, eu não consegui falar, porque tem outro fator de inteligência emocional também envolvido nisso. Muito importante, né? A inteligência emocional é muito importante, não só na fase de entrevista, como na fase de adaptação para a função. Porque exige muito no início, né? E nós falamos de inteligência emocional. Eu estou assistindo, ultimamente comecei a assistir um pouco mais sobre o Pedro Calabres. É o neurocientista, ele fala muito de inteligência emocional. Então, eu estou assistindo algumas coisas, ouvindo, e vendo no nosso dia a dia como lidar situações estressantes, como lidar com isso. Como eu consigo ter comportamentos prévios até, para eu conseguir situações de estresse, ter controle. Então, o Pedro, ele traz essas coisas, eu achei legal. Então, é o nome que até sugiro também para quem quiser assistir. Está me ajudando também nos desafios de dia a dia. Aí nós estávamos falando em termos de preparo. Poxa, estou com inteligência emocional? Estou bem. O que vai me deixar seguro numa entrevista? Quanto mais preparado eu estiver, vou me sentir mais seguro. Só que aí, em termos de preparo, quando a gente vai chegar numa entrevista e depois o diálogo começa a fluir, a coisa começa a caminhar, vira até um bate-papo agradável, porque o clima tá bom, a gente favorece isso, né? Tem essa responsabilidade. Favorecer. Também quando o candidato está preparado, Arnaldo, assim, que ele se sente preparado, ele não vai acuado, ele não vai com medo, ele vai feliz. E aí o papo começa, o papo continua, o papo rende, né? Porque a pessoa está, não vou dizer assim, à vontade, confortável, porque a gente sempre fica um pouquinho ansioso, não sabe o que vai esperar, e aí tá tudo bem. Mas se você se sente preparado, se sente confiante, usando sua inteligência emocional, o nível de conversa vai ser outro. Flui, você sente fluindo, né? E é um momento que a gente sabe, para o candidato, um momento muito tenso, né? Seja uma vaga que ele está buscando, seja uma promoção, é um momento tenso, porque ele almeja muito aquilo, né? E aí a situação do preparo é um ponto muito importante. Quando a gente entrevista um candidato, a gente começa a perceber no diálogo o preparo que ele tem e quando se começa a dialogar. Eu tive conversando recentemente com uma grande amiga, ela trabalha na Natura, a Natália, está nos assistindo também, ela trabalha na RH. Tá? Legal. Como eu trabalhei eu trabalho na indústria farmacêutica, procuro conversar com outras pessoas de outro segmento também. E trocamos algumas ideias nesse sentido, né, de como eles trabalham lá, a visão dela também, a visão de RH. E, engraçado, a estrutura que se pode ter para uma entrevista, como realmente o candidato vai se estruturar. Nós estamos conversando muito, eu falei isso com ela também, sobre como ele consegue se estruturar e trazer para uma entrevista, hora que ele vai ter que, quando ele se vende, quando ele vai falar dos resultados dele, por exemplo. Poxa, eu quero contratar um candidato, ele agregar valor e dar o resultado. Perfeito. E na entrevista, ele consegue passar isso? Ele consegue transmitir isso? Vamos lá no preparo. Como ele se preparou? Nós estamos discutindo muito um conceito, além de falar de competências, soft skills está sendo muito discutida, mas a gente fala, o candidato ele consegue trazer o contexto, a ação e o resultado. Quando eu estava conversando com a Natália, a gente discutiu muito o modelo STAR que eles têm lá, né, que é ação, tarefa, ação e resultado. Quer dizer, coisas muito similares. Olha só, outro segmento. Eu uso STAR, situação, ação... STAR, situação, isso, eu ia citar agora. Estamos falando de três... Isso, estamos falando de 3 situações, pessoal. Olha só, o STAR é uma sigla, são iniciais. Está falando de situação, tarefa, ação e resultado. Eu falei o CAR, né, contexto, ação e resultado. Você citou o SAR, situação, ação e resultado. Então, você está entrando na indústria farmacêutica, quer batalhar para entrar na indústria farmacêutica, começa a ter uma sugestão, como realmente eu estou aplicando e falando isso na entrevista. Estou conseguindo vender o meu resultado, falar do meu resultado, de uma forma estruturada, uma forma bem estruturada. Se eu estou conseguindo fazer isso, poxa, tem como aperfeiçoar? Agora, aliás, tem uma situação também. Poxa, alguém pode estar pensando assim, quero entrar na indústria e não tenho experiência de trabalho, por exemplo. Tipo, nunca trabalhou. Nunca trabalhou. Poxa, então alguém pode estar pensando, pô, já trabalhei, eu vou pensar nessa situação do SAR, ou do CAR, ou do STAR, né, da situação que a gente trouxe,
vou colocar as minhas experiências de trabalho, o contexto, a ação, o resultado que deu, positivo ou não. E quem nunca trabalhou? Estou com um candidato que nunca trabalhou. Pode usar Poxa, ele situações pode... da sua vida. Sua vida. Faculdade, Vamos trazer situações alguma coisa na faculdade, alguma coisa no contexto familiar. É isso aí. Gente, eu conheci uma pessoa que ela tinha dificuldade de falar em público, ela começou exercitando assim. Almoço de família num domingo, ele levantava para falar alguma coisa para a família. Para a família. E ele viu o tanto que era difícil. Imagina, primos de segundo grau ali, para a família. Então, levantava, mas já foi um exercício. Então, mesmo que não tenha experiência de trabalho, tem situações para que possa trazer. Seja de vida, faculdade. Poxa, o que eu posso trazer da faculdade e encaixar nesse cenário? Da vida, situações que eu tive. Então, para um processo seletivo, tem-se realmente como levar, como realmente se posicionar com o que a pessoa passou na vida, seja profissional ou acadêmica. Então, isso também, Arnaldo, acho que encaixa na questão de não ter experiência comercial. Mas isso também não te impede, porque o ser humano, ele é comercial. Né? A gente vende o tempo inteiro. A gente, quando é criança, vende a ideia do choro que está com fome. Quando a gente é um pouquinho maior, a gente vende a ideia para a mãe que a gente quer um doce de sobremesa. Né? A vida inteira a gente vende. Então, é só você conseguir aflorar isso em você. Né? Você nunca vendeu um celular, nunca vendeu um carro. Como que foi isso? Pode ser também. Hoje, a gente vê pessoas de segmentos que entraram na indústria, eu vejo isso, de um segmento totalmente diferente. Você falou, não tem experiência da área comercial, mas era muito diferente mesmo, longe de olhar. Né? Só que quando eu conversei com gestores que contrataram, por exemplo, poxa, Arnaldo, ele trouxe uma situação de não ter experiência na comercial que vale muito a pena apostar, vale muito a pena acreditar né, nesse profissional que pode agregar valor. Então, você está lá na entrevista. E lembrando, né, Lia, a entrevista não é exclusivamente ali com o gerente distrital, tudo. Tem áreas envolvidas. Sim. Tem etapas, né? Envolve o RH, situações que envolvem treinamento, envolve o regional, envolve o dono da vaga, o gerente distrital. Quer dizer, depois vai ter uma discussão de ótica sobre aquele candidato, né? De tudo que ele apresentou. Então, a empresa, os gestores vão buscar o profissional que ele mais enxergou que vai realmente compor para aquela vaga, vai agregar para aquela vaga. É isso que vai se enxergar. E ainda na entrevista, fala-se muito em competências. Poxa, você que já participou de algum processo e não deu certo, eu falo isso para todos que eu converso, não desistam. Eu conversei isso com aquele médico, que eu ia frisar muito isso. Não desistam, não desistam. Poxa, participei de um, não deu certo, o segundo não deu certo, busca fazer a autoavaliação, persiste, todos nós fomos neófitos um dia, começamos de alguma forma, né? Então, persista, busca alternativas, pessoas que você pode conhecer, aciona, né? Se você tem um LinkedIn, pessoas que você começa a ter contato, aciona. Se abre para buscar, trocar ideias, busca alternativas e não desista. Esse é um recado que eu dou para todos, né? Tem pessoas que eu conheço que estão nos assistindo também, tentando entrar na indústria. Estão tentando. Eu falo, não desista, mas qual o preparo? Tem alguns comentários aqui que eu estou achando super legais. O Carlos Eduardo está falando aqui que ele foi 10 anos consultor de vendas de veículos novos e quer entrar na indústria. Meu, perfil ótimo. Né? Teve alguém que também falou dos bancários. O Palha falou, bancários são bons pois são habituados a trabalho sob pressão. É, de fato, um estilo de perfil que vende também conceito. Né? Assim como a gente vende conceito para o médico, o bancário ele vende conceito para as pessoas. Você compra uma aplicação, você não sai de lá com a aplicação na mão. Você comprou um abstrato, né? Comprou uma ideia. Então, esse tipo de perfil é super bem esperado, né? Inclusive. Gente, olha, em termos de perfil que a gente olha, com isso, falou bancário, né? Bancário, a gente encontra representante que, quando você conversa, trabalhava na área bancária. Muitos. Puxa, quer dizer, muitos. Tem entrando, mas é uma situação, pessoal, aberta. Ela é aberta. Se eu tô com 18 anos, estou com 20 anos, estou com 28 anos, trabalhei em banco, trabalhei em outros segmentos, a situação está aberta. E como eu me preparo para isso? Né? É uma tecla que eu bato bastante, pessoal, Eliege, porque
Quando a gente pega um candidato, a gente reserva o tempo, a gente agenda, abre aquele tempo para ele está cedendo o tempo dele para a gente. E depois a gente vê que as coisas básicas não estão caminhando, poxa, aí depois aquela autoavaliação, eu fiz a lição de casa para eu conseguir ir no processo, e por isso que eu falo, faça a autoanálise depois. Sempre, isso é muito importante. Durante o processo, a gente falou em competências, né? Como é que eu posso realmente compartilhar numa entrevista o que eu já realizei? Né? Falamos um pouquinho disso agora com resultado. Gente, qualquer situação de resultado que nós comentamos, situação, ação com resultado, às vezes o resultado ele não é positivo. Não deu certo. Tem situações que fiz, planejei, executei, naquela situação o resultado não veio conforme o esperado. Traz a situação também. Né? A entrevista vai chegar nesse caminho. Então, quando nós falamos de ter um contexto ação-resultado, situação, ação-resultado, resultado positivo, traga isso, as suas performances, o objetivo que você superou, atingiu. E a situação de como que você lidou com uma situação que você não teve sucesso. Sucesso sempre. Né? Temos que melhorar. Então, como que a gente caminha para isso? Porque se você chegar com dificuldade de falar em alguma situação que você não teve sucesso, tem alguma coisa muito errada aí, né? Porque não existe ninguém perfeito, todo mundo erra. E aí o problema está onde? Né? Em reconhecer o erro ou assumir ele? Isso. Então, você citou bem. Na entrevista, quando chega nesse ponto, e a pessoa fala, poxa, não estou me lembrando de onde eu errei, as minhas falhas, né? Alguma coisa nesse sentido com a ação. Então, a gente tenta ainda buscar alguma situação que ele já vivenciou, alguma situação que você planejou, não foi como você queria, deu o resultado, mas melhor, o que poderia, para a gente tentar tirar do candidato e tentar ajudá-lo também no processo. Que tem o nervosismo, a gente sabe disso, né, aliás? Ele faz parte. Por isso que é importante se preparar antes, já ter essas respostas elaboradas antes, né? Então, hoje mesmo, acabou a live, já elabora essas respostas, já lembra, já pensa nesses momentos, anota no bloco de notas do celular. O dia que você tiver uma entrevista, você relê. Fica muito mais simples. E engraçado, sobre ações que eu realizei, quando a gente faz a entrevista por competências, que é comum isso hoje, né? Avaliar um comportamento passado pode dar indícios para um comportamento futuro. Então, quando a gente faz a entrevista por competência e começa a ouvir do profissional o que ele realizou, a forma que ele realizou, que faz muita diferença, como se atingiu esse resultado, e ele trazer isso nessa estrutura que ele montou, a gente consegue enxergar como ele conseguiu. É resultado a preço ou é resultado dentro dos valores e princípios da companhia? Né? Então, a gente separa essas situações, né, que são importantes. Né? Então, se você traz, somos cobrados por resultado, performance e também outros fatores. Né? Como eu atingo o meu resultado. tem que acontecer. E aí tem uma pergunta aqui que eu gostaria de fazer para você, que foi o Laureano que mandou. Ele falou assim, como que você vê a situação dele sendo farmacêutico aos 46 e tentando entrar na indústria? Farmacêutica aos 46. Não por ser farmacêutico. Vamos falar a situação da idade, 46 anos, e ele é farmacêutico e tem informações, até pela formação dele, que outros neófitos podem não ter se não forem farmacêuticos. Qual o nome dele, Liege, por favor? Laureano. A situação de contratação, vou colocar o fator idade. Eu contratei funcionários no herbário com 50 e poucos anos e com 20 e poucos anos. Eu contratei nos 3 anos que eu vou completar agora na empresa. Né? Então, essa situação do 54? fator... 54? Tem chão ainda, Laureano. Então, tive um profissional com 50 e poucos anos que eu contratei e 20 e poucos anos que eu contratei. Tem aquela equipe que ela está realmente equilibrada, né? Tenho profissionais com 40, profissionais com 20 e pouco que eu contratei, fez 30 agora. Quer dizer, olha o equilíbrio da equipe. Então, não só para ele que fez a pergunta, né? Para profissionais que buscam, que têm o seu objetivo, especificamente aqui falando de indústria farmacêutica, monta o seu plano, estuda as empresas que você gostaria de trabalhar, vai lá, consulta toda a empresa que você puder,
ouve relatos que você puder, que você conseguir ter essa informação e ver possibilidades. Nós conversamos na outra live, nós, embora o LinkedIn, tem outras plataformas, tem o About Me, né? Também, que muita gente cadastra lá, citamos recentemente, com o Newton Veloso, que está lá à frente disso. Quer dizer, tem caminhos, tem formas e portas abertas, sim. Né? Vamos dar possibilidade e processo e os pré-requisitos da vaga. Temos que ver isso também. Né? Eu só moro em São Paulo, eu tenho uma vaga no extremo lá do interior. Né? Então, é uma situação fora, né? Porque até geograficamente falando. Mas na questão que ele trouxe, vamos tocar o processo, sim. Né? Isso aí não vejo nenhuma impossibilidade, não. E o processo se aberto muito, né, para o profissional farmacêutico por causa do conhecimento técnico, né, no aprofundamento. Tem linhas que são realmente para trocar ideia mais firme ali no tete-a-tete com o médico. Né? E o profissional farmacêutico, ele está preparado, ele tem uma condição, não dizendo que as outras formações não tenham, mas que não possam desenvolver, que pode sim. Eu já tive colegas que não eram farmacêuticos, mas que levavam o tete a tete com o médico lindo. Mas o farmacêutico, ele tem uma capacidade de adaptação a essa linguagem um pouco mais rápida, né, pela vivência. Ainda mais o Laureano, que tem uma vivência ampla aí na Onco, né? Ele trabalha no hospital na Onco. Você citou, que nós falamos, pela formação dele, ele já tem as formações adicionais. Né? Uhum. E você relembra outros profissionais que não têm essa formação acadêmica, eles realmente vão se dedicar, vão estudar, que é outro ponto que eu vou citar, a dedicação para aquilo que ele quer buscar. Né? Então, imagina o profissional que ele se preparou para o processo seletivo, se preparou bem, e ele conseguiu entrar. Agora vamos para essa outra parte. Entrei na indústria farmacêutica. E agora? Né? Conversamos todo um monte de situações que pode ser melhor trabalhada numa entrevista, por cada candidato, falamos disso. Entrei na indústria. E agora? O processo foi justo, o processo foi perfeito, foi justo e perfeito, tudo ótimo. Mas, e agora? O que eu faço na indústria farmacêutica? Os 3 primeiros meses, extremamente dinâmico, corrido, louco, e depois vai continuar. Ok, acho que depois dos 3 meses a gente se acostuma. Vai acostumar, algumas coisas vão acostumando que ele vai ter o roteiro dele, né, Liege? Ele vai ter o roteiro dele, ele vai conhecer já a situação de médico, deslocamento. Mas realmente, os 3 primeiros meses que ele entrou na indústria são aqueles 3 meses de uma dedicação extrema. Extrema. Situações profissionais que eu contratei, ele conversava em casa, olha, eu sou empresa 100% que eu tenho que me adaptar. Olha só. Eu aviso meus alunos, a hora que vocês entrarem, avisa a família inteira que vocês não vão existir por 3 meses. Da dedicação extrema. Depois, a dedicação, ela continua. Só que a organização que ele já consegue fazer, ele administra melhor. Então, a intensidade do trabalho, ela continua. Agora, como o profissional começa a se organizar melhor na atuação dele com o tempo, aí ele começa a administrar melhor isso. Mas que é intenso, vai continuar intenso. E bastante. Só que comecei. Nós citamos no começo sobre um planejamento que ele fez para a empresa, motivações profissionais, conversando com os valores da companhia, e ele entrou. Ele entrou na indústria. E agora? A carreira que eu vou trabalhar, a carreira que eu vou desenvolver. Né? Aqui não vamos nem conversar sobre isso, trocar ou não trocar de empresa, não é essa a questão. É a questão do que deu para a carreira dele, para a empresa que ele ingressou, por exemplo, vamos começar por aí, ele entrou naquela empresa. Se teve aquela situação onde ele conseguiu entrar, os valores não batiam muito, não vai dar certo. Não tem como isso dar certo. Né? Não vai ficar, não tem como. Por mais que ele tente, se ele já até sabia disso, ele insistiu e conseguiu, a continuidade daquilo, estamos falando de carreira, a continuidade daquilo na empresa para ele já pode estar selada na visão dele. Poxa, não dá, assim que eu acredito, não é assim que eu trabalho. É assim que... Ele já sabia, né? E entrou naquela vaga, conseguiu, pelos seus valores e competências, tudo, mas a coisa pode não caminhar. Né? E como é que fica a partir daí? Né? O que faz a gente realmente
conseguir construir uma carreira, né? Muitas pessoas assistindo aqui a gente conheço pessoas que entrou numa empresa como estagiário e está lá até hoje. E conheço pessoas que trocaram, né? Eu troquei, outras pessoas trocaram. Mas o que te faz permanecer na companhia, o que você se coloca para permanecer na companhia e se dedicar, ter energia para aquilo, bastante, de envolvimento, superação de desafios, e o que te faz querer trocar. Porque o problema que eu tenho, a situação que eu acho que é um problema, que é um desafio, eu vou ter outra. Pois nós estamos falando em valores da empresa, né, Léa e pessoal? Eu acho que está muito envolvido com as pessoas que trabalham diretamente com a gente também, né? Às vezes pode não ser a melhor casa da vida, né? A melhor casa disponível, mas você trabalha com pessoas tão boas que você quer ficar ali, né? Que você se sente à vontade. Ou às vezes você está numa casa maravilhosa e com gestores diretos que não tem muito, né? E aí você vai trabalhando meio angustiado porque não tem aquela afinidade, né? Aquela coisa boa de se trabalhar. Então esse é um ponto muito importante de se refletir, de se conversar, porque nós estamos falando de continuidade de carreira, né? Na empresa que eu posso construir, né? E o gestor, às vezes, pode ser a empresa, ela acaba sendo o seu gestor em muitas situações. Né? Mas eu quero continuar na empresa, os motivos que me fazem trocar de empresa. Agora, trocando ou não, a carreira do profissional. Como é que ele vai construir a carreira dele, solidificar a carreira dele? Né? Ele ingressou na indústria farmacêutica. Eu entrei. Primeiros passos que ele vai se planejar para realmente trabalhar, de se organizar, com esse roteiro, estamos falando do propagandista ali no dia a dia. Né? E depois, entrega de resultado. Né? Vou pensar, entrega de resultado, eu estou na empresa 2 meses, estou na empresa 3 meses, estou na empresa 6 meses. Estou engajado? As coisas começam a ser avaliadas. Meu grau de comprometimento de quando eu entrei é o mesmo depois de 6 meses? É o mesmo depois de 8 meses? Né? Para ele começar a solidificar as coisas de entrega para o que ele foi contratado. E uma outra coisa muito associada a isso, os relacionamentos com os colegas de trabalho que ele vai começar a ter, que depois vai ser o network dele. Sim. Né? Então, são as coisas muito, muito juntas, mas eu fui contratado para a empresa para agregar valor e entregar o resultado. Né? Estou trabalhando para isso, o meu foco é isso. Quando eu planejei, lá atrás, falando em planejamento, lá, entrevista, processo seletivo, valores da empresa, tudo aqui, motivações profissionais. Quando eu entrei, eu consigo dar sequência nisso? A empresa que eu estou hoje, e eu entrei, estou gostando de trabalhar? Faz todo sentido. O que eu pesquisei que era o que me falaram aposta, se dedica. Você vai começar a construir a sua carreira a partir daí. O que você vai contar depois? Né? Consigo ter um network na empresa que eu estou? Poxa, consigo construir alianças na empresa que eu estou? Com equipes, com gestores, com pares, com matriz, né? Flutuo bem com todas essas pessoas? E essas pessoas que você está flutuando bem na sua empresa, amanhã ela pode estar em outra. O seu network foi para lá. Sim. Olha só como as coisas vão caminhando, né? E vão. Né? Além do relacionamento que ele vai fazer no setor, com os outros representantes, os outros propagandistas, mas focado no trabalho dele. Estou entregando? Comecei a entregar trabalho? Meu primeiro planejamento alinhado com o meu gestor, na diretriz da companhia, os primeiros passos, estou atingindo o objetivo? Então, é uma forma da gente começar a olhar a carreira e avaliar muito, muito o que eu estou, onde eu estou trabalhando, o clima ambiente que eu estou trabalhando. Você se compara, tem pessoas que trabalham numa empresa enorme, com 5 mil funcionários, 4 mil funcionários, só que teve algo que fez ele mudar. O que fez ele mudar daquela empresa que na outra ele vai se sentir bem trabalhando? Né? Então, se cada um começar a olhar a sua carreira, planejamento de carreira, atualização, aprender, o aprendizado contínuo, e você vê muitos gestores, quando eu converso com colegas, pares aqui no Herbário e outros colegas, sobre o grau de energia de cada profissional. Às vezes você tem um profissional que é técnico, ele tem uma capacidade enorme, só que na hora de executar, não tem aquela energia que a gente vê em outros profissionais. Então, eu sou envolvido, eu me dedico muito naquilo e vou construindo o resultado,
Construir o resultado. Nós somos vistos pelo concorrente, somos vistos pela nossa empresa. E como, né, Liege? E como? Né, pessoal? Pelo concorrente. Concorrente, poxa, o concorrente, se eu estou com alguém na minha equipe, independente da empresa que eu trabalho, e um liderado meu ele é convidado, ele escolheu ficar, poxa, a hora que a gente já começa a enxergar a partir daí, né? E daquele profissional que decidiu ficar, mas eu entregando o resultado, fazendo um bom resultado dentro de éticos e valores, estou sendo visto pela minha empresa, consigo trilhar uma carreira na minha empresa? Ou se aquele profissional está enxergando diferente, poxa, eu consigo trilhar a minha carreira para uma outra empresa? O que eu estou construindo agora que eu vou poder colher lá na frente com a minha carreira? Para a minha carreira. Né? Uhum. Então, são pontos. Quem realmente quer entrar na indústria farmacêutica, eu olharia muito bem a situação de planejamento e preparo, não só para a empresa em si, do processo que ele vai participar. Vai um pouco além em termos do seu planejamento. O principal, lógico, é a entrevista, todo o foco é ali, conquistar aquela vaga. Mas, no momento do seu planejamento, coloca a situação do pós. Entrei. Poxa, é aqui mesmo que eu planejei ficar, é aqui que eu quero traçar. E depois vamos ver, porque cada um tem o seu momento de vida. Né? O que realmente a vida pode nos proporcionar com o tempo. Né? Analisa, mas em termos de planejamento, eu acredito que seria um bom caminho para a gente começar a olhar quando a gente quer entrar na indústria. Você sabe, Arnaldo, que a primeira tarefa, né, que os meus alunos precisam me entregar dentro do curso, no módulo 1, é, além do currículo, um plano de carreira. Legal. Então, eu apresento para eles todas as possibilidades através da aula e eles têm que me enviar um documento com as posições que eles pretendem ocupar, em quanto tempo, é literalmente um plano de carreira desenhado, porque isso dá muita clareza. Né? E isso ajuda o profissional não só a entrar, mas a se manter e saber para onde ele vai também. E a hora que você citou, com prazo, né? Qual o prazo da situação? Prazo. Gente, a situação de prazo. Se a gente for falar em carreira ou resultado, a outra informação que vem em seguida é prazo. Né? Qual a situação de prazo para a minha carreira, de prazo com resultado? Os prazos, eles existem, não tem jeito. Se é apertado ou não prazo, é outra história, mas e se o prazo for apertado, como eu busco alternativas, né, para atingir o resultado dentro do prazo. Né? E é uma situação que eu falo bastante com a minha equipe, com quem eu já trabalhei, que está assistindo aqui, sabe disso. Se não vai dar certo, não vai dar tempo de cumprir aquele prazo por alguma situação, traz a situação antes. Não espera chegar em cima do prazo e falar que, não deu tempo. Puxa, traz antes, conversa antes. Arnaldo, peraí, deixa eu ver aqui, olha, estou fazendo tal coisa, aconteceu essa variável aqui, estou pensando dessa forma, pode negociar? Por que não? Né? Traz, se puder, posso. Pô, entrego agora, o restante da equipe já está entregando, eu vou elaborando o meu trabalho com prazo com o meu gestor, que eu também tenho, vou elaborando para quem já entregou, aí você entrega depois por último, não tem problema, estamos alinhados. Então, o prazo, temos que lidar com a situação prazo também. Também. Com certeza. Prazo, vai se colocar um prazo para entrar na indústria, né? O que eu falo para tentar, você tem o seu prazo, você tem as suas metas, e eu insisto, não desista naquilo que você está planejando. Não desista. Não deu certo de alguma forma, vocês estão tendo toda a orientação da Liege para isso, outras alternativas de pesquisa vocês também têm, e busca, porque é legal o relato de quem entra, né? Acho que você tem isso aí, né, Liege? De quem entra na indústria e a pessoa relata depois. Né? Depois de quanto processo? Foi no primeiro? Foi no segundo? Foi no quinto? Né? Tem situações de pessoas que emplacam na primeira? Tem. Então, vamos ver. Aqui, viu? Tá vendo? Então, temos essas situações que é legal compartilhar, falar um pouco da nossa experiência de vivência da indústria, de não desistir, faz parte depois você sendo funcionário também. Não desistir do desafio que tem que superar aquele desafio, prazos que realmente eu tenho que cumprir. Se a gente for pensar em desistir por qualquer adversidade, ou por algumas adversidades, tem que tentar muita coisa antes, né, Liege? Bastante. Muitas outras alternativas para a gente atingir esse objetivo. Com certeza, isso é extremamente importante, reavaliar o tempo todo. Né? Eu já vi muita gente na minha trajetória, inclusive colegas de equipe,
que ao receberem a meta do mês, não, isso aqui é impossível, não tá? Como assim? A pessoa só olhou o número, né? Ela não quis entender se o mercado estava crescendo, por isso que a empresa mandou aquilo, né? Se ia ter mais verba, se ia ter mais amostras, se ia ter outro plano de ação. Ela não queria saber de nada, só que olhava o número e falava assim, não, isso não dá para fazer. No dia, antes de começar o mês, ela já está rendida, ó, não dá para fazer. E essa não é a atitude, né? Ok, essa é a meta, o que eu posso fazer para atingir isso? Eu vou tentar, é desafiadora? É, muito. Mas mesmo que eu não consiga atingir a máxima, o que eu posso fazer para chegar o mais perto possível? Reclamar não vai te ajudar. Tá. Engraçado, você tem você tem uma situação ali, você citou agora. Poxa, mas tem mais verba? Tem mais isso? Tem mais aquilo? Bom, tá bom, a situação de verba, você já trabalhou com situação de verba. E quando você não tem verba, como que você executa um plano? Como é que você planeja um cenário sem a verba? Com o que você tem na mão, né? É um desafio, né? Se tem um profissional, imagina, quem quer entrar na indústria farmacêutica, ele entra, vai se adaptando, aí ele tem que fazer um plano sem a verba. Como que ele vai pensar sobre isso? E você pega profissionais experientes também. Né? A situação de que eu estou trabalhando. Esse neófito vai ser um profissional experiente a partir de algum momento. Claro. E a partir desse momento, vai ser. Ele consegue trabalhar com verba e sem verba? Sem a verba hoje, preciso mudar o meu cenário. Se incomodando mesmo, com o resultado dele, do setor dele. Estou incomodado. Verba é limitada. Lógico, né? O saco tem fundo, não tem como. É limitada, restrita. Ou se não tem naquele momento. Que alternativa para a gente discutir? Você leva a solução ou você leva só o problema, né? Qual o problema? Eu consigo pelo menos pensar em uma, né? Ó, pensei em tal solução, dessa ótica assim e tal. Então, quando alguém te liga, poxa, chefe, estou com algum problema aqui, tal. Poxa, já até me fala. Qual foi a alternativa que você já pensou para aquilo? Para a gente discutir. Né? É bom, acho que trabalhar dessa forma, você vai também estimulando as pessoas. Poxa, vou levar essa situação, deixa eu já pensar em alguma coisa. Não vou levar a situação para o meu chefe resolver. Tem situações que sim, né, que estão muito em questão de hierarquia, que a gente entende, né? Que vai ter que ter um envolvimento maior. Mas a maioria das situações que isso não se encaixa, vou levar uma alternativa de solução, pelo menos, né? Pelo menos. Com certeza. Que massa. Eu gosto muito de falar nesse assunto mindset, sabe? Porque tudo isso que a gente está trazendo, no fundo, é mindset. Né? Você está ajustado e alinhado com o que é que você decidiu fazer e o que você precisa para chegar lá. Né? E para manter isso também. Né? Que às vezes o foco fica só no vou entrar, que a hora que entra toma um susto, né? É igual a grávida. A gente fala a gravidez inteira para a grávida. Olha, quando o neném nascer, você não vai dormir, você não vai comer, você não vai trocar o pijama 5 horas da tarde. Aí a gente fala. Mas a hora que o neném nasce, muitas vezes a mãe vira e fala assim, viu, por que você não me avisaram que era desse jeito? Eu falei, não, eu falei a gravidez inteira. É porque eu estou vivendo para saber, né, para sentir. Então, aqui é a mesma coisa. A gente está falando, olha, entrar é difícil, mas a hora que você passar por essa etapa, você vai ter outra etapa que também é desafiadora. Então, se prepara para ela também. Né? Já esteja preparado para as duas coisas, ajusta o mindset. E é isso aí. Espero que todos aqui consigam entender, né, esse momento e chegar lá e arrasar nos primeiros meses para sedimentar mesmo na profissão. É isso, ó, nós falamos acho que no começo, um pouco mais no começo, os 3 primeiros meses vão ser de dedicação extrema, a gente citou. E eu lembro muito bem que eu estava na região de Campinas por outro laboratório e eu estava com uma neófita, né? E aquele monte de coisas dela querer fazer ao mesmo tempo. Uhum. E ela querendo fazer, vamos nos organizar primeiro, né? Era orientação. Depois que eu não estava mais no campo com ela, eu falei para ela, olha, pode ter alguma situação de algum dia você encostar e querer jogar tudo fora, de querer chorar, de querer parar com tudo. Pode acontecer esse momento que você vai estar sozinha, né? Se acontecer, para e respira. Para tudo. Para no canto, não olha para o trabalho. Ela é neófita, tá? Ela era neófita. Para, respira. Nesse dia, possivelmente, eu não vou estar com você no campo. E aconteceu.
Ela me falou depois da saída a campo, ela não me ligou no cenário, falou, Arnaldo, aconteceu muito parecido com o que você falou, a vontade de jogar tudo fora. Né? Não é que é um segmento que não consegue se trabalhar, não é isso. Nós falando do neófito que está chegando. Né? É uma situação nova. É muita informação, é muito pratinho para manter rodando, né? Por isso que não tem a preparação ela é interessante, porque tira um pouco da carga de coisas que você vai precisar aprender de uma única vez. Né? Você aprende antes e ali você já domina. Então, você consegue manter os pratinhos girando com menos dificuldade, digamos assim, né? Isso. Poxa, e a situação de imprevistos acontece para quem é neófito e para quem não é neófito. Como que eu vou lidar com Aconteceu um imprevisto para a gente conectar aqui hoje. Né? E aí? Vamos desistir, fechar tudo? Nós vamos tentar, sai aqui, entra ali. Já tinha deixado o meu celular aqui também, tudo certinho, carrega. Gente, temos que buscar essas alternativas e pensar ali no plano B. Com certeza. Tem que se pensar no plano B, porque os desafios, eles existem, vão estar aí para, independente de posição hierárquica, o representante, o gerente regional, nacional, o diretor, head, o presidente, o CEO, o dono da companhia, vai ter para todo mundo. Como lidar com aquilo? Como lidar? Você tem pressão também, tem, Guilherme? Você tem a sua pressão com o seu trabalho, com todo mundo tem, sem exceção. Como lidar com isso? Como lidar com imprevistos? Né? E continuar conduzindo. Com certeza. Com maturidade, inteligência emocional, sabendo que isso faz parte do processo, que vai melhorar. Né? Que eu, quando tinha esses momentos, eu parava mesmo. Eu ia para um café, eu ia para uma padaria, ou ligava para o meu chefe e falava assim, tô precisando parar mais cedo hoje, que senão eu vou explodir. Isso aí. E tá tudo bem. Eu falei assim, eu garanto que eu vou recuperar a visitação ao longo da semana, mas hoje, 3 horas da tarde, não tenho mais condição. Então, é hora que você pensa. Né? Vou parar, vou ligar para o meu gestor, pega esse tempo e para. Né? Nós estamos falando com pessoas que querem, também com pessoas que querem entrar na indústria, querem se preparar e depois como vai ser. Né? Então, a gente está trazendo um cenário aqui de realidade, né? De que acontece no dia a dia. Né? E vou superar. Né? Vamos superar. Isso faz parte, né? Isso faz parte do processo de adaptação depois que ele entra. Né? Agora, se vai ser a adaptação, ela muda um pouco. Tem profissionais que vão conseguir se adaptar um tempo diferente do outro. E o gestor sabe disso. O gestor sabe. Está tudo bem, desde que você esteja tentando. Isso, a gente tentando. Tem 1 minutinho e meio. Nossa, já? Já. Oi, Lu. Legal, Oi, Propaga. 1 minutinho e meio. Então, eu quero aproveitar para agradecer todo mundo, né, que participou com a gente. A gente teve aí um pico de 210 pessoas aqui compartilhando conhecimento, estando juntos. Então, minha gratidão. Obrigada pela participação.